A questão 7 quer que a gente determine a inclinação da reta que passa por P e Q. Então, já os primeiros dois pontos eu copiei aqui. O nosso M seria igual ao ΔY sobre ΔX, basicamente, né? Então é isso que a gente tem para trabalhar. Eu vou escolher aqui o meu Q como sendo o meu x2y2, tá? Só para a gente não... para manter um padrão aí. Então o segundo ponto é sempre o x2y2. Então aqui vai ser y2, que seria 11, menos o 5. Então vai ser 6, né? Basicamente. Dividido por x2, que é 4, menos o x1, que é 1. Então 4 menos 1 dá 3. Então o nosso m neste caso é 2. Tá aí a inclinação da reta, para quem não sabia. Deixa eu ver, a 7 tá aqui, realmente é 2. Tá bem, e a 9? A 9 é menos 3 e 3 pro P. Que legal. E o nosso Q vai ser o quê? O Q é menos 1 e menos 6. Eu tô gravando de dia agora, né? Deixa eu ver a que hora é agora. São 10h32 e os bichos, eles, enfim, começaram a incomodar, tá? E é tudo, é galinha, galo, ovelha, vaca, cachorro, trator, tem de tudo. Se tu imaginar de bicho, tem por aí. Ai, trator é bicho? É um bicho. Miserável de vez em quando. Então aqui a gente vai ter menos 6, menos 3 que vai dar menos 9 para o nosso, do ΔY, né? E o ΔX a gente vai ter menos 1, menos 3, que vai ficar menos 1 mais 3, que é 2. E a gente vai deixar desse jeito aqui, né? Não tem por que tá fazendo essa divisão. A gente deixa quietinho assim. E a gente vai encontrar, de fato, menos 9 quintos. Não, essa é a 8. A 9 tá pra cá. Que é menos 9 sobre 2. Eu já tinha ficado preocupado, mas não, tá certo. E o que eu acho engraçado é assim, que eu me afasto da civilização, né? Aonde eu tava morando antes lá, aí tinha um galpão do lado, tinha praticamente um galinheiro também na volta ali. E aí tinha de tudo, galinha, tudo ficava na volta onde eu tava lá, fazendo barulho de dia. Aí eu me mudei para um lugar onde não tem nada disso, não tem um galpão onde esses bichos podem se abrigar, não tem nada que ofereça esse tipo de conforto para esses animalzinhos e eles vêm tudo na volta fazer barulho. E aí não ficam em volta do galpão lá onde eles ficavam quando eu tava gravando. Porque, cara, eu simplesmente não sei. Talvez pela conversa, pelo barulho, a galinha acho que tá mais segura perto de mim aqui do que lá no galpão, vai saber. Mal sabe ela que todo esse barulho que ela faz só me desincentiva a proteger ela das raposas e qualquer bicho que apareça. Pois é, se ela soubesse que ficando quieta ela ia ter mais atenção minha do que assim, mas ela não sabe, né, cara? Então a gente não pode fazer nada. Mas vamos lá, questão 11 aqui. Mostre que o triângulo com vértices, essa coisa toda, é isósceles. Interessante, isósceles a gente teria. Agora eu esqueci, cara, eu sempre confundo. Eu acho que eu confundo isósceles com os três lados iguais, né? Mas esse seria o equilátero. E por que que eu confundo? Por causa do iso. Para mim, iso seria. Remete a homogêneo, eu não sei por quê, sabe? Eu não sei. Eu sei que eu sempre associo assim, mas eu acho que o isósceles é dois lados iguais e um deles é diferente daí. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu posso calcular a distância entre os pontos, né? Que foi o que a gente aprendeu a fazer. Então vamos copiar esses pontos aí. E vamos tentar ignorar o barulho das galinhas, né, cara, que é complicado. Menos 3 menos 1. Quando o cara precisa de uma raposa na volta não tem. Coisa impressionante. Menos 4 e 3. Tá bom, eu vou calcular a distância desses pontos. O que que eu espero encontrar? Dois valores iguais de distância e um diferente de, lógico, né? Então,
eu vou calcular a distância do A até o B e do A até o C. Vamos fazer todos, né? Não adianta. Mas vamos lá, vamos começar por esse. Então isso aqui seria raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, né? Meu x2 nesse caso eu estou considerando B aqui, então vai ser menos 1. Isso, com certeza, o x2 é menos 1, tá certo? Não, o x2 é menos 3 menos 0. Então vai ficar menos 3 ao quadrado, que dá 9. Eu deixei espaço demais nessa raiz, não tinha porquê. Não preciso de tanto assim, já que eu vou fazer as contas meio rapidinho. Mais, agora a questão do y, então é y2, que agora sim é menos 1. Menos 2 que vai dar menos 3 ao quadrado, isso dá 9. Tá, então isso aqui vai ser essa distância do A até o B. A gente vai ter, seria 2 vezes 9, né? Essa coisa toda, então vai ficar 3 raiz de 2. Tá, e agora eu vou fazer a distância do A até o C. Então, raiz quadrada. Aí o meu C agora eu vou ter o meu x2 aqui, menos 4. Menos o 0 vai dar 4, então vai ficar 16 aqui, né? Ficaria menos 4 no caso. Enfim, todo mundo sabe. Não sei porque eu tô tentando explicar uma coisa que todo mundo entendeu. Agora a questão do y aqui. y2 vai ser 3. Vai ficar 3 menos 2 que dá 1. 1 ao quadrado é 1. Então aqui eu vou ter raiz quadrada do 17. Tá. E aí o que acontece? Bom, eu espero que a distância agora entre o B e o C seja ou raiz quadrada de 17 ou 3 raiz de 2 para comprovar a teoria, né, da coisa, que tem dois lados iguais, tá? Então vamos lá. Distância entre o B e o C. Eu sei que tem outro jeito de representar isso aqui que é bem melhor do que esse que eu tô fazendo, tá? Isso aqui é tosco, botar um D, B, C aqui é bagaceiro para um livro desse nível aqui, mas a gente vai seguir assim, tá? Então, vamos lá. Menos 4 menos 3 vai ficar menos 4 mais 3 que vai dar menos 1 ao quadrado, isso que vai dar 1, mais. Aí depois o nosso 3 menos menos 1, que no caso vai ficar 3 mais 1, então que dá 4 ao quadrado vai dar 16. E o galinho vai cantando, cara. Olha que coisa bonita. Então a distância do B até o C é raiz quadrada de 17, que é justamente igual a distância do A até o C, tá? Então, o nosso triângulo aí, ele é isósceles, né? Dois lados iguais. E é isso. Cadê? Como é que ele vai demonstrar isso aí? Deixa eu só achar aqui. É o 11 usando os pontos. Ele vai calcular a medida aqui, de fato, né? Do A até o C, a distância. E vai encontrar que isso é igual a raiz quadrada de 17. Vai calcular do B até o C. Também vai encontrar, olha que maravilha. Já de primeira o cara já sabe o que fazer. Isso é muito lindo, né? Então o triângulo possui dois lados de mesmo comprimento e ele é isósceles. Mas tu não mostrou o outro lado, cara. Por que tu não fez a conta do outro? Pode ser que os três tenham o mesmo comprimento, isso aqui não serve pra mim. Não é o suficiente ainda. Mas enfim, né, cara? Deixa quieto, deixa passar. A 13. Mostre que esses pontos aqui são os vértices de um quadrado. Não, meu amor, não. Que aí eu vou ter que calcular as quatro, a distância. Tá, minha nossa, vou ter que mostrar que as distâncias são todas iguais entre esses pontos. Poxa. Não. Não são todas, não. Não, eu tenho que tomar cuidado, calma lá. Quadrado, seu animal, vamos lá, bota um quadrado aqui pra te ver como é que não são todos, não. Olha só. Então, considerando isso, tem essa distância aqui entre esses dois pontos que não vai ser igual às outras, porque é uma diagonal, e essa outra aqui também não vai ser. Ai, ai, então, como é que a gente faz isso? Cara, um gráfico básico, né? Aí arruma os pontos tudo certinho ali e vai ficar mais fácil. Então, vamos copiar eles, né? Menos 2, 9. Eu vou chamar ele de A, tá?
Menos 2, 9. O meu B vai ser 4, 6. Por que que tu sempre fala tudo, cara? Tu não pode copiar as coisas quieto. Posso? Sei, porque o silêncio ele é estranho pra mim. Sei pra vocês. E aqui vai ser menos 5 e 3. Tá bom. Então a gente tem os 4 pontos aí. Se a gente olhar, tem o x igual a menos 5 e aqui menos 2 também. Cara, que coisa feia essa. Mas dá pra fazer um gráfico, mais ou menos. É feio, né? É horrível. Peraí. Tem um jeito de fazer isso daqui que não, que é melhorzinho do que tá desenhando com a régua, né? Deixa eu vir aqui em jornal. A gente vai mudar só dessa folha aqui, né? Pra, como é que é o nome? É gráfico. Pronto. Só essa. Aí eu já tenho uma escala, depois eu troco de volta, né? É isso. Não precisa se preocupar. Então vamos lá. Quer dizer, eu não vou precisar trocar de volta. Então, na verdade, ainda que eu vou ser obrigado a fazer pelo menos os eixos, né? Que a preguiça é uma desgraça na vida do ser humano. O cara só quer viver uma vida em paz. Tá, beleza, tá. Tem os dois eixos aí, não ficou 100%, mas também não ficou tão ruim assim. Então, nosso y lá. Vamos lá, pontos aí. Menos 2 e 9. Ah, eu não me dei conta disso. Tá, mas as coordenadas do y é tudo múltiplo de 3. Certo? 0, 3, 6, 9. Eu posso separar assim aqui as coisas. Porque senão 9 fica muito pesado, né? Vamos botar aqui um 3, um 6 aqui e um 9. Então a nossa escala não aguenta, né, cara? Aí pro x, o x aí já dá pra fazer devagarinho. Mas que daí não vai ficar simétrico a porcaria do gráfico. É... E pra que que eu vou usar simetria? Tu vai usar simetria pra, sei lá, pra ser feliz, cara. O y não vai ser negativo nunca, né? No máximo vai ser igual a zero. Tá, e aí o que que isso significa? Que eu posso deixar o meu x bem para baixo aqui, ó, pra gente não se estressar. Que não sei o que não sei o que lá. Vai, é assim, cara, gráfico, como é que a gente... Pera lá, aqui. Me emocionei aqui, me emocionei. Acontece. Aqui não é tão comum assim fazer desenho em cima de uma tela digitalizadora, né? Uma mesinha dessa. Então vamos lá, o nosso x aqui, meu y aqui para respeitar. Beleza, agora sim eu tô autorizado, né? Menos 2 pro x, 9 pro y. Menos 2 pro x é aqui, 9 pro y, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai bater aqui em cima. Tá. Então tá aí o ponto. Próximo ponto. 4 pro x, 6 pro y. Então, 1, 2, 3, 4 pro x. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro y. Tá aí. Depois, 1 pro x, 0 pro y. Tá bem. Miséria pequena de vida. Depois, menos 5 e 3. Menos 5, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 tá aqui. 1, 2, 3 tá aqui. Tá, então é essa coisa linda aí. Aí, pra que que tu fez esse desenho? É só pra auxiliar a gente a escolher quais pontos e como é que a gente vai calcular a distância entre eles, né? Porque eu preciso mostrar que a distância entre esses quatro aqui, pelo menos dos vértices, é a mesma, né? Aí tu sabendo como é que tu vai lidar com eles, fica mais fácil. Olha que coisa bonitinha. O nosso quadrado aqui. Pronto. Não tá bem quadrado, mas é um quadrado. Então, menos 2 e 9 é o nosso A. Depois 4 e 6, né? A porcaria do nosso B aqui.
Depois o C é 1 e 0. 1 para o x, 0 para o y, tá aqui, e o D tá aqui embaixo. Bom, então eu tenho que mostrar que a distância do A até o B é igual à distância do A até o D, a do D até o C é igual à distância do B até o C também. Então são essas as coisas que eu tenho que mostrar. E aí? E aí é só fazer, né, cara? Por que que eu tô perguntando, né? Eu ainda paro pra perguntar coisas, né? E aí? E aí? E aí alguém vai fazer por mim? Eu acho que não, né, cara? Então vamos lá. Distância do A até o B vai ser raiz quadrada. A miséria toda aqui, então, vai ser o x2 menos x1. Então aqui vai ficar 4 menos 2, vai ficar 4 mais 2, que é 6 ao quadrado, é 36. Mais y2 é 6, menos o y1 que é 9. A gente vai ter menos 3, só que isso ao quadrado é 9. E aí é que tá, cara, 36 mais 9, dá 45, né? Dá 45. E o que que é 45? É 3 vezes 15, não me serve isso. 5 vezes 9. 5 vezes 9 é 45, né? É. Aí a minha distância do A até o B. Deixa eu escrever isso. Vamos devagarinho aqui, senão vai dar problema. Eu já tô vendo que a pressa ela destrói o ser humano. Tá. Então a gente vai ficar com. Bom, 5 vezes 9, então vai ficar 3 raiz quadrada de 5, essa distância. Então esse valor aqui eu tenho que encontrar para todas essas outras distâncias, do B até o C, do C até o D, do D até o A, tanto faz, pode fazer nessa volta assim. Vamos fazer assim que daí os valores ficam bem certinho aqui, fica fácil de lidar. Ou melhor, pega o A de novo, né? Vai lá, faz assim. Agora a distância do meu A até o D. Isso aqui vai ser raiz quadrada de quem? Bom, o D então vai ficar menos 5 para o nosso x2, menos 2, então vai dar menos 3 ao quadrado é 9, mais. Depois o y2 que é 3, menos 9, vai dar menos 6 ao quadrado, isso dá 36. Então a distância do A até o D, a gente conclui que é 3 raiz de 5 também. Pronto. Então duas já foram. Depois eu vou mostrar que a distância do B até o C é igual a do C até o D também, né? Tudo a mesma porcaria. Deve ter com certeza outras maneiras de demonstrar isso, mas a gente só sabe, pelo menos até agora, calcular essas distâncias, né? Então. Ah, eu falei que eu ia trocar o fundo da página, mas é que, né, a próxima já não vai estar aplicado esse coisa, eu vou deixar assim. Tá? Então vamos lá. Do B até o C. O que que a gente tem? Meu x2 vai ser 1, menos 4 dá menos 3, menos 3 ao quadrado é 9, mais, depois o x2 é 0, menos 6 dá menos 6, né, no caso, e ao quadrado isso vai dar 36. Tá, então a distância do B até o C vai ser 3 raiz quadrada de 5 também, né? Aparentemente. E por fim, finalmente, né, a distância do C até o D. Aí a gente vai ter o quê? O que que tu acha que vai aparecer? Vamos lá. Pega o x2 aqui, que é menos 5, né? Menos 1 vai dar menos 6. Isso elevado ao quadrado é 9. É 36, quer dizer, né? Olha só, o cara fazendo questão de errar no final. Depois, pega o 3 menos o 0. Isso vai dar 3 ao quadrado é 9. Agora sim. Então, a distância do C até o D é igual a 3 raiz quadrada de 5. Então, a gente mostrou que todos os lados aqui, ou pelo menos todas essas distâncias, têm o mesmo valor, né? Portanto, a gente tem um quadrado aqui formado, né? Por estes 4 vértices aí. Beleza? Então, fácil, né? Questão básica, trivial até demais. Vamos dar uma olhada.
Ó, o cara fez o negócio, o cara se esforçou. Tudo 3 raiz de 5 aqui, do jeitinho que a gente fez, né? E eu não tô fazendo esse passo a passo aqui, tá? É porque as questões são fáceis, mas vocês deveriam fazer. Se tiver alguma dificuldade, não tem mal nenhum em fazer isso aí. Beleza, então a gente tá com tudo arrumadinho. Então ele vai concluir que todos os lados têm o mesmo comprimento. Então a gente teria um. O que a gente teria? Nossa, que coisa. Rhombus. Sei lá que palavra é essa. Nossa, que coisa feia. Outra palavra que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Moreover. Sei lá. Enfim. Pô, isso aqui é tudo pra uma questão só. Minha nossa, tá dando medo. Ele calculou o coeficiente, o M do AB. Ponto médio entre A e B. Ah, ainda tem mais essa que são as diagonais. Não, não tem coisa nenhuma. Entre B e C, deu menos um meio, aqui deu 2. Entre o C e o D, menos um meio. Deixa eu ver o que seria isso no nosso desenho. Ponto médio aqui. Eu acho que é, né? Entre o AB. Será? Ou é o coeficiente de inclinação das retas, que daí do AB aqui tem que ser o mesmo do DC? Deve ser isso, né? BC. Não, eu não sei o que é essa segunda parte aqui, mas parabéns para ele. Então, os lados são perpendiculares. Legal. É, é o coeficiente de inclinação, de fato. Tá bom? Do AB e do BC, que são diferentes. Ok? E do outro lá, que é o CD, é menos um meio, que é a mesma porcaria do AB, né? AB aqui, CD essa debaixo, beleza, tá. Eu sei, de vez em quando eu demoro a entender essas coisas, tá? Mas enfim, ele inclusive mostrou isso, cara. Eu não sabia que precisava até disso para as coisas darem certo. Mas, bom, então a gente fez um pedacinho só. Não chegou a mostrar bem a relação. Minha nossa, olha quanta coisa boa ainda para fazer aqui, cara. Então aqui acabou-se. Vou mostrar aquilo ali, tem tudo isso daqui. E depois a gente vai para o gráfico das equações do segundo grau, que também é um assunto importante. Tá, então vamos devagarinho que a gente chega em algum lugar. Mostrar que esses pontos aqui... Não, esquece. A 14 é par, esquece lá. A 15, mostre que esses pontos são vértices de um paralelogramo. Meu amor, aí tu me quebra. Putz, cara, paralelogramo é triste, hein? Poxa vida, e eu aqui feliz da minha vida, cara. Vai tomar banho. Mas vamos lá, gente. A gente é obrigado a fazer, né? Por que a gente é obrigado a fazer? Por que tu não faz o favor de trocar pra gráfico essa daqui, meu bem? Não tá registrando que tá numa nova página? Tu tem problemas? Ai, se eu não acredito que o animal... Vamos botar assim, a gente troca e troca de novo, não tem problema. Tu não entendeu ainda? Não faz mal, olha só, agora ele entendeu. Então, mais uma página com gráfico. Vamos lá, vamos pegar esses 4 pontos aí e vamos com calma, né? A gente olha primeiro para a figura para ver o que tem que mostrar em relação às distâncias, né? 7 e 4. O meu C é 5 e 10. E por fim o D é menos 1 e 7. Vamos lá. Tem um 7, tem um 10 para o Y. O Y sobe bastante.
É, mas é só isso, no máximo é um 10. Como se fosse pouca coisa, né? Então vamos puxar aqui. Mais ou menos por aqui assim tá bom. Olha que coisa bonitinha. Trabalho que passa um miserável para não passar fome no futuro. Realmente é muito trabalho. Tá, então vamos começar. 1 e 1. Quando x é 1, y é 1. Tá aqui. Então esse é o meu A. Depois, quando x é 7, o y é 4. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. Então esse é o meu B. Depois o C é 5 e 10. X é 5, então 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai bater lá em cima na casa do caçamba lá. Puxa vida. Depois, quando x é menos 1, y é 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Tá. Um paralelogramo. Eu não botei as coisas aqui, o meu C e aqui o meu D. Tá, beleza. Tá tranquilo. Um dia eu vou estar mandando outras pessoas fazerem esse tipo. Peraí, que ficou muito pra baixo. Vou estar mandando outros fazer essa lista, né? Não vou ser eu obrigado a fazer. Um dia vai acontecer. Tá. Vou puxar pra cá. Mas até esse dia não chegar, a gente tem que fazer todas essas continhas sozinho. Ah, sim, daí não risca a miséria pequena de vida, que não colabora com o cara. Pronto. Legal. Tá bom, tá bom. Qual a característica do paralelogramo? Os lados são paralelos, né? DA tem que ser paralelo ao BC. E em relação às medidas, o DA tem que ter a mesma medida do BC e o nosso AB tem que ter a mesma medida do DC. Mais alguma relação? Tem as diagonais deles, né? Tem a maior aqui e a menorzinha. Mas isso é importante para alguma coisa? Cara, não. Então eu vou focar no quê? Eu vou mostrar que essas distâncias do A até o D, que seja aqui, é igual à distância do B até o C. Então, basicamente a mesma coisa. Depois mostrar que essas retas são paralelas, né? É isso aí. Mesmo que não pareça, esse desenho tá muito tosco, mas né? Vamos lá. Então, distância do A até o D, né? É igual a raiz quadrada. Eu nem copiei, não, copiei os pontos sim, cara. Então, meu D aqui, o x2 dele é menos 1. Menos 1 vai dar menos 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. Mais, depois, 7 menos 1 vai dar 6 ao quadrado, isso é 36. Então, raiz quadrada de 40. Eu nem preciso fazer essa conta, eu vou deixar assim. O DAD, né? Olha que maravilhoso. Tá, raiz de 40. Seria 4 vezes 10, então. Seria 2 raiz de 10. Mas, fica assim. Tá, então isso aqui, esse é o valor dessa distância. Depois eu tenho que mostrar que a distância do B até o C tem o mesmo valor, tá? Distância de B a C vai ser raiz quadrada. Eu ainda penso, né, cara? Eu ainda olho para isso e fico pensando, o que será que eu faço? Vamos lá. Então, 5 menos 7 eu vou ter menos 2 ao quadrado dá 4. Olha só, que coincidência. E depois eu vou ter o 10 menos 4, que dá 6. E ao quadrado isso vai dar 36. Então a distância do B até o C é igual a 40. Não, igual a raiz quadrada de 40. Tá.
Lindo, lindo, né? Quase poesia. E agora, qual outra coisa que eu tenho que mostrar em relação a esses dois lados aí, que eles são paralelos. Então a gente está considerando as retas que passam por esses pontos, né? E aí é só mostrar que o coeficiente angular dessas retas tem o mesmo valor. Então, vou chamar de M, o M no caso do A até o D, MAD, né? Vai ser delta Y por delta X. Então, nesse caso aqui, vai ser o y2 menos y1. Então, vai ficar 7 menos 1, que dá 6, dividido por x2, que é menos 1, menos x1, que é menos 1 também, então vai dar menos 2. Então, meu m aqui, do A até o D, vai ser menos 3, na verdade, né? Sair limpo aqui. É isso aí. Então, o que eu espero do M do B até o C? Que seja a mesma porcaria, né, cara? Olha só o que eu vou esperar. Então, delta Y aqui. B e C. Então, meu Y2 é 10 e o Y1 é 4. Então, 10 menos 4 eu vou ter 6. Olha só que surpresa. E depois, o meu x2 é 5, menos 7 vai dar menos 2. Que coisa interessante, cara. Então, meu M do B até o C é igual a menos 3 também. Então, é garantido que esses lados aí são paralelos, inclusive tem a mesma medida. Eu não lembro das considerações do paralelogramo, mas eu acho que é isso. Tem que ter a mesma medida esses dois lados aqui. O losango, eu acho que os quatro lados têm a mesma medida, né? Eu acho que é por aí. Tá. Agora tem o outro lado aqui, os outros dois também é a mesma coisa. A gente não podia considerar, assim, só entre nós, que realmente isso aí é um paralelogramo e, e deixar quieto. Acho que não ia fazer mal pra ninguém, né, cara? Mas não dá, né? Não dá. Então, qual que é a primeira distância agora que eu tenho que mostrar? O CD, ou AB. Vamos lá, o AB. Então, distância do A até o B vai ser raiz quadrada de quem? Aí, no caso aqui, vai ficar o x2, que é 7, menos x1, que vai dar... Então, 7 menos 1 dá 6. Mais... Sim, né? É 6. E elevar ao quadrado, que é bom nada, né, cara? Tá, depois a gente vai ter o nosso... A porcaria do 4 menos 1, que dá 3. E 3 ao quadrado é 9. Então, eu vou ter a distância do A até o B é igual a raiz quadrada. 36 mais 9 a gente já sabe que é 45, então não precisa de um negócio tão grande assim. Tá? Já foi então esse pedaço. E o que eu espero? Que a distância do C até o D também tenha esse mesmo valor. Então vamos lá, raiz quadrada. C e D, né? Então vai ser o x primeiro. Então menos 1, menos 5 dá menos 6. Ao quadrado é 36. Mais. Aí pego o y2, que é 7, menos 10. Vai dar menos 3. E, bom, menos 3 ao quadrado é 9. Então isso aqui também dá a tal de raiz de 45. E agora? Bom, mostramos que as distâncias são as mesmas, tem que mostrar que essa coisa é paralelo, né? Porcaria da caneta não quer movimentar a setinha ali. Tá, então tem que mostrar que isso aqui é paralelo ao de baixo. Tá, cara, então deixa eu puxar isso aqui pra cá. A gente vai ter o M do A da reta que passa pelos pontos AB. AB, meu jovem, não seja estúpido. Então vai ser o delta Y, né?
Então, se a gente voltar nos pontos aqui, vai ficar 4 menos 1, que é 3, dividido por o ΔX, né? Que vai ser 7 menos 1, que é 6. Tá, e aqui o que que vai dar isso aí? 3 dividido por 6 é 1/2. Tá. E o próximo é o M do CD. E o que que vai dar essa coisa? Vai ficar 10 menos 7, que dá 3. Olha que grande surpresa pra gente, hein? Depois vai ser 5 menos 1 vai ficar 5 mais 1, que é 6. Então, 3 dividido por 6 a gente pode simplificar como sendo 1/2. Então, a gente tem os coeficientes angulares iguais também. Então, tá bom. A gente mostrou que as distâncias dos lados 2 a 2 aqui tem o mesmo valor, né? Dos lados paralelos, no caso. E que eles são realmente paralelos. Então, acho que isso aí deveria ser o suficiente, né? Para dizer alguma coisa. Cadê? Essa aí é a 15, né? Eu perdido aqui na minha, cara. Pá, tá. Para os vértices estão aqui. O coeficiente angular do segmento AB é 1/2. E o coeficiente angular do CD também é 1/2. E aí o do BC é -3 e da porcaria do DA também é -3. Então a gente conclui que AB é paralelo a CD. Exatamente o que a gente fez, né? AB paralelo ao CD aqui. E o resto, mesma porcaria. Certo? O BC é paralelo ao DA, então a gente tem um paralelogramo. Então não precisaria mostrar a questão das distâncias, cara, era só mostrar isso. Ai, ai. Tá bom, então é isso. É vivendo e aprendendo, né? Essas coisas da vida. Ainda bem que acabou por aqui essa parte. Da 17 a 20, ele quer que esboce o gráfico da equação. Sério? Que isso é necessário mesmo? A gente vai chegar nesse ponto? Tá. Então, vamos lá. X igual a 3. É uma boa equação. Ainda bem que a gente já tá com coisa de gráfico aqui, né? Bom, x igual a 3 é uma reta que, na verdade, ela é paralela ao eixo y, né? A coordenada x é fixa e é só isso que a gente tem. Então seria... Ainda bem que é só esboçar, né? Não precisa ser um negócio muito grande. Vamos puxar assim. Meu epsilon aqui. Nosso x. O que que eu faço? Bom, 1 aqui, 2 aqui, 3 é aqui. Então vai ser uma reta paralela ao eixo y, né? Que corta o x nesse valor. Então, para qualquer valor de y, a coordenada x vai ser sempre 3. Tá bem, gostei dessa. Simples, rápida, direto ao ponto. É isso aí. X igual a 3. Olha que coisa bonita. E a 19. X vezes y igual a 0. Que coisa interessante, cara. Porque... O que que eu vou fazer com uma coisa desse tipo? Esse produto tem que dar 0. Cara, eu posso... Bom, na verdade, sei lá. Como é que eu represento uma desgraça dessa, pô? Essa sim é uma desgraça. Consumada. O que que eu vou fazer contigo, cara? Deixa eu puxar aqui que tá difícil de alinhar essa coisa. Pronto. Tá, meu Y aqui, meu X pra cá.
Rapaz, eu tenho que ter essa porcaria igual a zero. Eu não posso isolar o y, por exemplo, né? Dividir ambos os lados aí por x. Pô, não sei como lidar com essa coisa. Que este produto aí das duas, nunca tinha visto isso aí na minha vida. E olha que eu já vivi muita coisa na vida. Bom, a gente pode tentar alguns pontos, né? Ah, não, não pode. Bom, eu posso tentar, por exemplo, x igual a zero, aí o meu y pode ser qualquer valor aqui. Na coisa desse que o x seja zero, coordenada para ele. E quando o meu y for zero, o x pode valer qualquer coisa. Então seriam os eixos, basicamente, né? É isso, né? Quando eu fixo o x igual a zero aqui para garantir que esse produto vai dar zero, eu posso pegar qualquer valor do y, mas que passe aqui pelo zero, na coordenada x, e vice-versa. Tá, então são os eixos, então, vai saber. O que que a gente tem com essa beleza, cara? 18 tá ali, 19 aqui. É isso aí mesmo. São os eixos. É feio, mas é verdade. Olha que coisa, coisa linda. Tá, mas o que que ele justifica? Que x vezes y é igual a zero implica que o x é igual a zero ou o y é igual a zero. E o gráfico consiste nos eixos coordenados. Tá bom. Então era isso, né? 19 a 20 a gente não vai fazer, vai para 21. Ache uma equação da reta que satisfaça as condições dadas. Bom, muito bom. Passa pelo ponto 2 e menos 3. Ainda bem que acabou aqui as coisas, não precisa mais se preocupar. Então, tá, e o que mais? E inclinação 6, tá. Bom, a equação da reta é a seguinte: y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1. E a gente está bem com isso. Então, essa equação vai ser y mais 3 igual a 6, que multiplica o meu x menos 2, tá? E deixando assim, fica tudo bem organizadinho, fica fácil de identificar os valores. Então, eu acredito que essa equação tá boa do jeito que tá, né? Não precisa ficar fazendo conta demais para ela. Y, tá. Que ele tá tentando resolver e aqui ele isolou o y porque ele não tem o que fazer, né? Então 6x menos 15. Não, na verdade aqui ele só substituiu os valores, mas deixou o menos 3 aqui. Por que eu não sei. Mas enfim, é a mesma que a gente obteve, eu não vou estar isolando y porque não tem necessidade nenhuma. No meu caso, a única diferença é que eu tenho mais 3 aqui porque eu fiz a continha, né? Eu não sou preguiçoso. Ah, a 23, ela passa pelo ponto 1 e 7. Olha que bacana, que coisa linda, não? 1 e 7 e o que mais? E tem uma inclinação 2/3, olha só. Cantam os passarinhos, berram as ovelhas, só tá faltando os cachorros aparecerem, né? Então, de novo, padrão pra gente que da equação é esse daqui. X menos x1 e deu. Tá, então, basicamente, eu vou ficar com y menos 7 igual a 2/3 de x menos 1. Tá bom. Se era só isso, eu tô feliz com esse resultado, né? Y menos 7, 2/3 de x menos 1 e isolar é bobagem. Não tem porquê, né? Tá, e a 25? Passa pelos pontos 2 e 1 e 1 e 6. Tá, vamos lá. Só isso? 2, 1, 6, é.
Bom, primeiro o coeficiente angular, né? A gente tem que achar isso aí. Então, meu m aqui vai ser o delta y, então vai ficar 6 menos 1, que dá 5, dividido pelo delta x, que vai ser o x2 menos x1, então 1 menos 2 vai dar menos 1, então essa coisa aqui vai ser menos 5. E agora a gente volta para o padrão de sempre, né? Que é o y menos y1, que eu vou escolher o primeiro ponto aqui, porque tanto faz, tá? Então vai ser y menos 1 aqui, igual a menos 5, que multiplica o x menos 2. Tá bom, é isso. Simples desse jeito. Tá, o coeficiente angular dessa coisa vai ser menos 5 do jeito que a gente achou. E a equação vai ser essa. Ele escolheu o mesmo ponto aqui para montar a equação. Tá bom. Y menos 1. Menos 5x menos 2. Perfeitamente. Isso aí. Dá para avançar. Ah, e se eu tivesse escolhido outro ponto? Olha, se tu tivesse escolhido outro ponto, na hora de tu isolar o y, tu chegaria na mesma conclusão, tá? A única diferença seria nessa parte aqui da equação, mas quando tu fosse isolar o y, tu ia pegar o mesmíssimo valor que ele teve, que tem aqui no final. Ai, será mesmo? Quanta curiosidade, cara, pra saber de coisas assim. Pô, não faço esse tipo de pergunta. Y menos 6 igual a menos 5, que é o nosso m, x menos, agora nesse caso, menos 1. Então vamos isolar o y aqui. Então eu vou somar 6 em ambos os lados. Eu vou ficar com y igual a menos 5x. Aqui menos 5 vezes 1 vai dar 5. Menos 6 vai dar 1. Então vai ficar... Calma lá, respira. Seguinte, olha só. Não, faz devagarinho, né? Porque não adianta. Se tu não tem a capacidade de fazer as coisas rápido, então faz o passo a passo. Então tá, menos 5x, menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5 aqui. Eu somei 6 em ambos os lados aí, então vai ficar mais 6. Portanto, o teu y vai ser menos 5x mais 11. Pronto, e se a gente for olhar lá no que ele chegou no final, chegou em menos 5x mais 11, só que no caso dele ele usou o primeiro ponto, né? Que era o nosso 1 e 2, tá? Então, no finalzinho chega na mesma coisa. Só que nessa forma aqui é que ela fica um pouquinho diferente. Mas não tem problema, né? A gente sabe que funciona de qualquer jeito e tá bom. E as 27, a gente tem uma inclinação 3 e intersecção com o eixo y igual a menos 2. Tá, essa daqui já começou bem. Então, nosso m é 3, certo? Isso. Então, quando o x for 0, y é menos 2. Então, a gente já tem o ponto aí. Certo? Então, tá bem. Então, de novo, vai ser o y mais 2 nesse caso, igual a 3, que multiplica o x, né? Porque o x1 é 0, então nem vai contar. Então é isso. Vamos ver aqui. Para, porcaria. Tá o coeficiente angular, bacana. Então, no final das contas, y é igual a 3x menos 2. Bom, bom, cara, é bom. Eu chego nisso com o que eu tenho aqui? Chego sim, com certeza. É só subtrair 2 em ambos os lados e tá pronto. Então tá bom. Então a resposta é equivalente, isso que importa. Tá. A próxima aqui a gente tem a 29. Intersecção com o eixo x igual a 1. Então, tá, a reta vai passar pelo eixo x, vai cortar ele em 1. Quando y for 0, x é 1. Intersecção com o eixo y igual a menos 3. Então, vamos lá. Vamos lá. Pro x igual... Opa. Pro x igual a 0, y é 1. Não, eu tenho problemas. Vamos se controlar, né? O cara não sabe nem ler um negócio, né?
Intersecção com eixo x igual a porcaria do 1. Quer dizer o quê? Que o x é 1, o y é 0. E o outro, quando o meu x for 0, que é a intersecção com o eixo y, aí a porcaria do y é menos 3. Tá, então tendo esses dois pontos aí, a gente consegue traçar o gráfico tranquilamente. Se não me faltar voz, né, cara? Complicado ficar conversando tanto. Tomar minha água, né? Porque não dá pra sobreviver sem. E vamos lá. Então, primeira coisa, o nosso m, né? Então vai ser o ΔY sobre o ΔX. Então vou ficar com menos 3 menos 0 vai dar menos 3. Aqui vai ser 0 para o nosso x2 menos o x1 que é 1. Então 0 menos 1 é menos 1. Tá bom. Então isso aqui é 3. Pronto. Coeficiente angular encontrado. Então posso dizer o seguinte, que o y menos o y1, que nesse caso eu posso considerar o 0, né? Já para facilitar minha vida. Então vai ser igual a 3, que multiplica o nosso x menos o x1, que aqui para mim é 1. Peguei o primeiro ponto, né, como referência. Dá para deixar desse jeito, mas com certeza que ele vai querer fazer uma firula ou outra, né? Então já vai escrever assim, ó, 3x menos 3, porque ele não tem o que fazer. Aí vai entregar o gabarito assim. Ele não tem o que fazer, não, não tem, cara. Cadê a porcaria? Tá, 3x menos 3 eu sabia. Com certeza ele ia fazer isso. Tá bem, então 29 foi embora, vamos para 31. A reta passa pelo ponto 4 e 5 e é paralela ao eixo X. Mas é uma bela informação, hein? Tá bem. Deixa eu ver aqui. Estou tentando processar essa informação dela ser paralela ao eixo X. Então, se aqui é o nosso eixo X, essa reta ou ela tá aqui ou ela tá abaixo, né? Como no caso aqui, está dizendo que passa pelo 4 e 5. 4 pro X, 5 pro Y, então ela tá acima. Tá, beleza. Então é uma reta paralelinha ali, legal, que bacana. O que isso quer dizer? Que o coeficiente angular dela é 0, né? Porque tem que ser o mesmo coeficiente angular do eixo X, né? É 0. Sério? É. Infelizmente é por aí. Então, nosso M é 0. Tá. E mais alguma coisa? Não. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vamos escrever, né? Meu y menos 5, ele é igual a 0, basicamente. Não tem mais nada, então meu y é igual a 5. Tá bom, é isso, essa é a reta paralela. Constante sempre 5, né? Para qualquer valor de x, a coordenada y é 5. Então não interessa, esse 4 aqui não quer dizer muita coisa. Não é mesmo? Aham, y igual a 5, exato. E depois? Cara, depois tem a 33, né? Que sempre vai ter. Depois da 32. Então essa reta passa pelo ponto 1 e 6. Uhum. Tá, vamos aproveitar bem o espaço, né? E o que mais que... menos 6, né? Eu quero economizar espaço, eu acho. Poupar. Símbolos. E ela é paralela à reta x mais 2y igual a 6. Cara, que reta bonita é essa, hein? X2y 6. Bom, se é paralelo, então os coeficientes angulares têm que ter o mesmo valor. Então, para essa reta aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu vou ter 2y igual a menos x mais 6. Aí o meu y vai ser igual a menos 1 meio, que multiplica x mais 3. Pronto, então o meu m aqui eu já achei.
Tá, e agora? Agora é básico, né, cara? Só montar a equação. Já tenho o ponto, já tenho o coeficiente angular. Então, meu y, mais 6 aqui, né? Vai ficar menos y2. Não, menos y1, né? Então, isso aqui vai ser menos 1 meio, que multiplica o meu x, menos x1, que é 1. Tá aí. Só que isso aqui não é o suficiente, né? Porque ninguém fica feliz com a resposta dessas. Ele não vai deixar nessa forma. Eu já sei disso. Então aqui vai ficar menos 1 meio, que multiplica x, mais 1 meio, menos 6, né? Eu tenho que subtrair 6 aqui para isolar o y, então faz sentido. Bom, então tá. Y igual a menos 1 meio dx, mais aqui eu vou manter 1 meio de sempre, menos 12 sobre 2. Então, daqui a gente tira o quê? Que o meu y é igual a menos 1 meio do x, menos 11 sobre 2. Seria bom não precisar fazer, mas ele vai entregando a resposta, né? Fica meio feio eu não fazer. É, ele fez mesmo. Menos 1 meio de x, menos 11 sobre 2. Tá bom. Que foi o que eu achei, né? Uhum. Tá, então a gente tá no caminho. Olha os queres cantando aí. Fazia tempo que eu não via barulho dos queres. Uhum. Por que tu chama de queres? Olha, porque entra numa sala falando no quero pra te ver. Numa sala cheia de. Como é que eu classificaria essas pessoas como adultos que não cresceram ainda, sabe? Chega falando quero pra te ver. O quão engraçado vai ser. Uma meia hora, uma piada atrás da outra, uma coisa maravilhosa. Então é os queres. Tá, vamos voltar porque eu tô lembrando de tanta coisa, cara, tanta coisa. Ai, ai. Bom, enfim, tá aí, tá resolvido o 33, não tem mal que olhar pra ele. A 35 tá falando que eu tenho um ponto que é menos 1, menos 2. Às vezes o cara lembra do passado, né? Coisa complicada. Cabeça dá uma travada. Tá. É perpendicular esta reta aqui. Bom, perpendicular a regra muda um pouco, né? Mas de qualquer jeito, 2x mais 5y mais 8 igual a zero. Então, o que a gente está buscando aqui nessa relação de perpendicularidade? Que o m1 vezes o m2 tem que ser igual a menos 1. Então, o m1 vai ser o da nossa reta que ele já deu aqui. Então, eu vou ter 5y igual a menos 2x, né? Só subtrair, menos 8. Então, meu y vai ser igual a menos 2 quintos. Aí tem que multiplica o x, menos o 8 sobre 5, que é completamente irrelevante para a gente essa informação aqui. Tá, então eu tenho o valor do M1. Então eu posso dizer que o meu M2, ou o M que seja, né? O meu M que eu estou buscando vezes esse daqui, que é menos 2 quintos, certo? Isso aqui tem que ser igual a menos 1. Então, meu M vai ser igual a 5 sobre 2. Pronto, já tenho o coeficiente angular e já tenho o ponto por onde a reta passa, eu tenho tudo que eu preciso. Então, y menos 2 vai ficar y mais 2, que eu vou ter que isolar esse y de qualquer jeito, não sei porque eu estou perdendo meu tempo me preocupando com isso. Mas aqui vai ficar 5 sobre 2, que multiplica o x menos o x1, que é menos 1, então vai ficar x mais 1 aqui. Ok. E agora? Agora, cara, eu não sei nem porque tu me pergunta uma coisa dessa. Agora a gente vai ter o y igual
a 5 meios dx mais 5 meios. Como eu subtraí 2 aqui em ambos os lados, eu já vou escrever isso como sendo 4 sobre 2, tá? Que daí mesmo o denominador fica fácil de lidar com as coisas. Então, meu y aqui vai ser igual a 5 meios do tal do x. 5 menos 4 é 1, então vai ficar mais 1 meio, tá? Simples desse jeito. Trivial, eu diria, né? É isso aí. Cadê minha 35? 35, 35. 5 meios mais 1 meio. Uhum. Exatamente. Eu acho que nessa parte desse teste de resistência, né, eu já passei faz tempo. Pra ver se o cara aguenta ficar fazendo essas contas aqui pelo resto da vida, né? Claro que não essas, né? Mas a questão é que se o cara aguenta ficar resolvendo continha pro resto da vida, eu acho que eu já percebi que eu consigo, né? Não no mesmo ritmo dos outros, mas eu consigo fazer isso pro resto da minha vida. Mas tem uma certa diversão, né? Porque aqui a gente tá revisando coisas que são obrigatórias, né? Meio que a base de tudo, mas depois no futuro vai estar fazendo contas para responder perguntas bem complexas, né? Coisas assim que se alguém pergunta o que tu tá fazendo, dá orgulho de falar, né? Falar, não, tô trabalhando com uma equação aqui que ainda não tem uma solução. Então é eu e mais duas pessoas no mundo inteiro que estão focadas nisso daqui. E o negócio é difícil, não é brincadeira. Daí dá orgulho de dizer, né? Mas que nem agora, assim, se alguém chega e pergunta o que que eu tô fazendo, eu tô calculando lá, encontrando a equação da reta que passa por um ponto, da reta que é paralela a outra, esse tipo de coisa, e todo mundo vai olhar e falar, mas isso aí é conteúdo do ensino médio, pô. Então não tem nada demais, né? Então não tem. Como é que eu vou dizer isso, cara? Não tem prestígio nenhum, né? Falar o que o cara tá fazendo nesse momento, mas no caso tá construindo o chão, né? Onde o cara vai construir coisas bem mais bonitas, né? Do que isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Vamos pra 37 aqui, parar de pensar nessas coisas, que essa é coisa do futuro, né? Não é pra agora. Então ele quer que a gente ache a inclinação e a intersecção da reta e faça o esboço do seu gráfico. Bom, intersecção provavelmente é onde ela corta o eixo X e o eixo Y, né? Olha só como eu tô sabendo das coisas, hein? Então tá, x mais 3y é igual a zero, é isso que eu tenho que saber. Então, só isso aqui, vamos lá. Cara, bom, quando o x for zero, né, esse é um dos pontos. Vamos lá, quando o meu x é zero, o meu y também vai ser zero nesse caso aqui. Interessante isso, né? E outro ponto, quando o y... Bom, ai, que pergunta estúpida. Então, basicamente, essa reta passa pela origem dos eixos aí, né? É isso. E que reta é essa? Bom, eu tenho meu 3y igual a menos x e o meu y é igual a menos x sobre 3, basicamente. Então, a gente viu lá da questão da inclinação dela, né? Que quando o coeficiente angular é negativo, ela vai apontar para baixo, né? Aqui, do lado de para a direita e para baixo aqui no eixo X, basicamente. Mas vamos lá. Vamos arrumar aqui, uns 2 pontos bastam, né, para fazer o desenho dessa reta. Fazer o gráfico. O que é o comum de sempre, né, a gente lidar com esses gráficos aqui sem se importar muito, assim. Sem abalar muito as nossas vidas. Então, 0, 0 aqui. E o outro ponto, cara, quando o x for 3, por exemplo, o y vai ser menos 1. Então eu posso dizer que tem um 3 aqui, o y menos 1 estaria por aqui assim.
Então seriam esses dois pontos relevantes. Então dá para traçar nossa reta. Vamos puxar daqui. Tá aí. Quem é o meu M? Ah, ficou faltando isso, né? Tem que dizer, coeficiente angular aqui é menos 1/3. Tá bom? Então tá aí. Vamos lá, vamos ver se tá bem ou não. Tá, coeficiente angular menos 1/3 do jeito que eu tinha visto. E tá aí a nossa reta, passando pela origem dos eixos, hein? Olha só. A próxima é y igual a menos 2. Bom, essa daí é mais agradável do que a anterior, né? Vamos lá. O que que acontece? Coeficiente angular dessa coisa é 0, né? Porque ela é paralela ao eixo x, tá? Aí tem uma consideração do coeficiente angular quando a reta é paralela ao eixo y, né? Aí o problema é grande, mas com relação ao x não tem problema. Tá bem? Ficou tortinho, mas é isso aí. Dá pra ter uma noção das coisas. E aqui o nosso x, o meu y aqui é menos 2. Eu posso escolher qualquer lugar aqui, né? Tanto faz. Vou dizer que é menos 2 e pronto. Tá? Então realmente aqui é menos 2. Tá bom? Então para qualquer valor de x, o y é constante e o nosso m aqui é igual a 0. Então, no caso do... quando o x é constante, né? A coordenada x é constante, a gente diz que o m é indefinido. Por quê? Porque o meu m, só lembrando, né? Porque vai que a gente vai usar isso aqui. O meu m é ΔY dividido por ΔX. Então, nesse caso aqui em que o meu y é constante, então ΔY vai dar 0. O x está variando aqui e tudo mais, mas o y é 0. No caso, por ser constante, quer dizer, o ΔY é 0. Então, m igual a 0 aqui não tem problema porque é no numerador. Quando o meu x é constante, então quando a gente for calcular o ΔX, né? O x1 e x2 vão ter o mesmo valor, aí vai dar 0 aqui embaixo. Aí não tem como dizer, né, que o m ele é igual a 0 ou igual a alguma coisa, porque daí a reta seria uma coisa desse tipo, né? Aí paralela ao eixo y, nesse caso aqui o coeficiente angular dela é indefinido, simplesmente porque daria uma divisão por 0. E eu lembrei disso por quê? Eu lembrei porque provavelmente isso aí vai ser importante em algum momento. É bom saber, né? Curiosidades, trivias da vida. Tá aí o menos 2. É uma linha horizontal com o nosso coeficiente angular igual a 0. Slope aqui é uma maravilha, né? Até eu descobri que isso aqui era coeficiente angular, demorou, cara. Mas enfim. Tá aí, tá tudo bonitinho, não precisa olhar mais. Não sei porque que eu tô perdendo tanto tempo admirando essas coisas aí. 41. Bom, 41 não vai ter muito problema também. 3x menos 4y igual a 12, né? Isso aí. Tá, bom, é só isolar, né? Eu vou somar 4y em ambos os lados e vou subtrair 12 em ambos os lados. Tá bem? Tá, cara, agora tem que dividir por 4, ainda por cima. Então, meu y vai ser 3/4 de x menos 3. Então, o que acontece? Quando meu x for 3, não, quando meu x for 4, aí eu vou ficar com y igual a 0. Tá bom. Então a gente tem essa. E quando o y for 0? Aí eu já não sei. Então vamos testar, vamos descobrir o que vai ser. Então eu vou ter 3/4 aqui do x menos 3. Então vai ser 3/4 de x igual a 3. E o meu x vai ser igual a 4.
Pô, é lógico, né? Foi o que eu tinha concluído a recém, que quando x for zero, quando x for 4, y vai ser zero. Eu concluí isso, e aí eu olhei no próximo passo e falei, tá, mas e agora? O que que acontece quando y for zero? Nossa, cara, tem dias assim que é difícil, hein? Tem dias complicadíssimos na vida de um ser humano. Mas aí eu tenho um ponto, depois eu pego outro ali. Vamos fazer o nosso gráfico aqui, ó. Esta coisa marromeno, tá? Então aqui o meu x, o epsilon da vida. Então x4, y0. Estaria mais ou menos por aqui assim. É justo pensar nisso. Então corto o eixo aqui. E agora, o próximo, quando x for zero, o y vai ser menos 3. Exato, isso aqui era até mais fácil. Então vamos dizer que seria por aqui assim. Porque sim, né? Porque eu posso e eu quero e eu vou fazer assim. Tá, pegar esta coisa, fazer o nosso risco. Cara, nunca fica numa desgraça. Deixa eu me aproximar bem dessa porcaria aqui. Pra ver se eu consigo fazer ele passar por cima dos pontos. Coisa que eu duvido que vai acontecer. Ó, agora que eu aproximei a cara dali, foi. Tá, então essa coisa aí tá pronto, nosso gráfico. E agora o M é 3/4. Só isso que precisa considerar. Vou botar aqui num cantinho. Que fique meio separado, né? Tá bem. Lindo demais. Melhor que isso aí não tem. Em canto nenhum no mundo. Então 40 não é 41. Tá. Passa pelo menos 3 e passa por outra coisa que ele nem se deu o trabalho de colocar. Tá. E o slope aqui, o slope, sei lá, é 3/4. Do mesmo jeitinho que eu achei. É o mesmo gráfico, só que o meu ficou melhor. Dessa vez, realmente ficou melhor. Tá bem. Foi então a 41. Então a gente tem que lidar agora com a tal da 43, que é para esboçar a região no plano. Quantas vezes a gente já fez questões parecidas, né, com essa daqui? Mas é uma questão interessante, né? Essa parte de região a gente vai acabar usando muito, tá? Quando for lidar com integral. Então, isso aqui realmente é um assunto que vale a pena fazer. Por mais que eu reclame das coisas de vez em quando, fale alguma bobagem mais por piada do que qualquer coisa, mas isso daqui vai ser bastante útil pra gente, tá? Então, a única restrição que eu tenho aqui é que o x seja menor do que zero. Então, eu tenho todos os pontos aí, né? Onde o meu y está livre para ser qualquer coisa, mas a coordenada x tem que ser menor que zero. Então, tu já sabe onde é que isso aqui vai parar, né, cara? Tu me deu um pouco de liberdade, eu vou aproveitar essa liberdade. Fazer o nosso gráfico aqui, pequenininho. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Se a caneta quiser se alinhar aqui para fazer o risco, seria bom. Ficaria bom. Então, meu x está para cá, meu y está para cá. Essa característica de pontos onde o x é menor que zero, a gente vai encontrar desse lado de cá, né? Qualquer ponto aqui, até esse pedaço, sem contar com o zero mesmo. Então, não passa aqui por x igual a zero, é só nesse canto. Então, tudo para cá, para cima, para baixo, já que o y é livre para ser qualquer coisa, né? A coordenada aqui. Então, vai ser justamente essa área toda aqui. De menos infinito até mais infinito para o y e de menos infinito até menor do que zero aqui para o x, tá? Nunca vai ser zero. Então tá aí. Que desenho bonito, né? Isso aqui daria para colocar num quadro uma obra de arte, né, cara? Nossa, olha só o eixo e veja só, e tu tem toda uma construção da coisa, porque se tu para olhar, não tem uma simetria. Os eixos, eles não formam 90 graus, embora quando tu olha para um plano cartesiano,
Tu espera que eles formem 90 graus entre si, só que aqui não acontece. Então tem todo um contexto por trás dessa imagem, né? Quando a gente olha para ela, e esses riscos aqui também. Isso daqui. Tá, vamos parar, tá? Parei. Isso aí é do tempo que eu precisava justificar os meus desenhos nas aulas de artes lá. Eu fingia que aquilo que eu tava falando era sério e a professora fingia que acreditava em mim. Então, a gente se dava muito bem. 43. Olha só que bonitinho. Eu devia ter feito pontilhado, mas eu fui me dar conta só depois de ter feito o eixo daí. Mas eu avisei, pelo menos eu disse, que nada aqui em x igual a zero, né? Então já é uma grande coisa. Ó, até o galo concorda, cara, bicho velho. Cantando, feliz da vida. E a 45, a gente tem o nosso XY. É 45, né? E aqui eu tenho uma consideração que o produto de x vezes y tem que ser menor do que zero. Tá. Então o que que acontece? Não pode dar zero. Então não envolve os eixos em si, né? Agora a gente aprendeu. Então para ser menor que zero é garantido que não pode envolver o eixo x nem o eixo y aqui na brincadeira. Então vamos puxar eles aqui todo tracejado. Tá bem? Então aqui está o nosso y, aqui está o nosso x. Aí o que que acontece? No primeiro quadrante, talvez isso aqui seja uma discussão que ficaria bem mais fácil se a gente estivesse olhando para os quadrantes, né? Estivesse fazendo isso aí, mas eu só fui me dar conta disso agora também. Mas enfim, primeiro quadrante a gente vai ter tanto x quanto y positivos, né? Então vão ter o mesmo sinal. Então o produto deles vai ser maior do que zero. Então não dá. Então essa é a restrição. Então esquece o primeiro quadrante. Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Então, se eu fosse representar, né, como se fossem pontos aqui só com sinal, eu teria menos e mais aqui. Isso aqui é tosco, tá? Isso aqui não tem fundamento nenhum. Só estou fazendo aqui para a gente ter uma noção boa das coisas. Terceiro quadrante, eu vou ter menos para o x e vou ter menos para o y aqui. Então, sinal igual, o produto disso vai ser positivo. E no quarto quadrante, eu vou ter mais para o x e menos para o y. Então, aqui o produto vai ser negativo também. Então, as duas áreas que a gente tem que pintar seriam essas daqui, onde pegando o valor das coordenadas aí, a gente vai ter um produto das duas menor do que zero, tá? Então tá bom, são essas aí. Outra obra de arte, outro quadro que ficaria muito bonito no museu ou em algum lugar do tipo. Mas ninguém vai querer, né, cara? Ninguém vai querer. É uma pena, né? Ah, não, essa é a 44. Tá. Eu olhei e falei, mas eu errei feio. Meu raciocínio tá mal, hein, cara. Nossa, foi um troço muito feio, mas não. 45 aqui, tem considerações na coisa. Que ele abriu isso aqui em quê? Ele abriu em xy, considerando que o x tem que ser menor que zero e o y maior. Ah, tá, as duas situações, né? Então isso a gente teria no segundo quadrante, união com esse outro aqui que seria no quarto quadrante, tá? Todos os pares ordenados aí, beleza. Então ele botou de uma maneira muito bonita, muito formal, né? Eu só fiz o desenho. Mas não tem problema, a gente sabe ler isso daqui, pelo menos entende o que está acontecendo, né? Que é muito melhor do que fazer um desenho avulso, chegar aqui, olhar para essa coisa e falar, tá, mas e para que isso, né? Então já é um grande progresso. Eu no meu passado, quando eu estava dentro da universidade, inclusive quando eu passei em cálculo 1, acho que foi lá em 2016 e nunca mais usei aquilo, né? O que é uma pena ter passado na disciplina, mas não ter condições de pegar as outras disciplinas que iam utilizar cálculo, né? Não consegui fazer direto, tive que
Também demorei a passar em física também, laboratório de física, tudo isso aí que tu imaginar do curso, eu demorei bastante a conseguir passar. Então, pensa que eu aprendi um pouco sobre cálculo um. Quando eu fui fazer cálculo 2, eu já não lembrava de nada do cálculo um e nem tinha usado aquelas ferramentas, né? E quando precisei delas em outras disciplinas, eu ainda também não tinha condições. Mas foi uma graduação, assim, o tempo que eu tive lá muito complicado, cara, muito triste, assim, olhando agora, né? Se eu tivesse gastado meu tempo lá dentro revisando esses assuntos primeiro ali e tal, antes de ir pegar outras disciplinas mais avançadas ali para estudar, eu teria me dado muito bem, mas não foi o caso, né? Então, mas eu garanto que quando eu fiz cálculo um eu não sabia, não tinha condições de responder uma coisa desse tipo aqui. E às vezes nem de ler isso daqui, que a gente tá brincando agora olhando para essa coisa e falando, né, coisa mais básica do mundo, né? Eu não tinha condições de ler isso. Pô, então como é que tu passou ainda? Nem te conto, cara, nem te conto. Tentativa e erro, né? Às vezes tu dá sorte, o semestre do professor tá de bom humor, fazer um monte de trabalhos. Trabalho? É, cara, tem vezes assim que o professor coloca uma lista de exercícios lá e fala, ó, é um ponto aí pra vocês, pra quem fizer isso. E aí tu vai dando essas sortes assim, né? A correção da prova um pouco mais amigável do que o normal. Às vezes o professor considera questões assim que em outro semestre jamais ele consideraria, entende? Então, de meio ponto aqui, meio ponto ali, aí tu vai pro exame, as questões que caíram no exame são coisas que estavam nas listas de exercícios, ou muito parecidas, muito assim. Aí, aí é tipo, aí fica meio tranquilo de passar, né? Mas foi na terceira vez, não foi de primeira nem de segunda. Mas beleza. Então agora a gente vai dessa vez, né? Quando eu resolver esse livro aqui vai ser diferente. Eu vou saber o que eu tô fazendo. Não vai ser na tentativa e erro, né? Mas vamos lá, então a 47 a gente tem XY, né? Essa coisa toda, coisa bonita. Eu tô muito comunicativo hoje, né? Pois é. Tal que o módulo de x seja menor ou igual a 2. Que condição boa, hein? O que que a gente faz com isso? Primeiro tem que olhar para cá, né? Então esse módulo de x aí, menor ou igual a 2, que a gente já sabe muito bem como fazer. Isso daqui é outra coisa, tá? Da parte do livro de cálculo que eu já comentei antes. Às vezes tu tá respondendo uma questão lá, fazendo uma derivada, uma integral, qualquer coisa que seja do tipo, e um pedacinho da questão tu cai nessa coisa aí, sabe? Ah, tem um módulo lá e te vira. E aí é só um conteúdo básico, né, cara? E o cara fica preso naquilo, olhando pra questão e falando, tá, e agora o que que eu faço? Sabe? Coisa que me acontecia bastante, né? De não me dar conta de falar assim, pô, vai lá e revisa essa parte, cara, de uma vez, deixa de enrolar, para de olhar pro negócio, tu não sabe fazer. Não adianta ficar olhando, não vai mudar nada. Mas não, eu ficava lá observando, falando, nossa, integral é uma coisa difícil, né? É muito complicado. Mas enfim, nesse caso aqui, a gente tem que o nosso x, o x no caso que vai ter que ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Então essa é a condição. Então o nosso x está limitado nesse pedaço, o y não tem limitação nenhuma. Pode ser qualquer valor que for. Então como é que a gente faz isso? Simples, né, cara? É, tudo é simples, né? Realmente. Tá, o x pode assumir esses valores também. Interessante isso. Então, o que que eu vou dizer aqui? Que o y é qualquer coisa, o x aí vai ir do menos 2 até o 2 ali. É só os valores que ele pode assumir. Se eu conseguir fazer o desenho da área aqui. É, ficou uma coisa mais ou menos assim. Então é todo mundo aqui dentro, tá? O y não tem limitação, mas o x não pode sair para fora dele, dessa coisa aí. Então tá bem, é só isso. Seria uma coisa tão simples, né, cara? O
que isso nunca cai numa prova, né? Uma coisa que me indigna é isso. Nunca cai numa prova. Uma questão agradável dessas, bonita. Tá, ele abriu isso daqui nessa... É, tanto faz, né? Foi o que a gente fez também. Então não é grande coisa. Agora essa daqui eu tenho limitação tanto para o Y quanto para o X. Que é uma beleza, hein? Então vamos lá. São os pares ordenados x, y, tá o quê? O y está entre 0 e 4. Mas ele pode assumir esses valores. Inclusive, e o meu x é menor ou igual a 2. Tá beleza. Tá beleza. Então, como é que vai ficar isso aí? Cara, vai ficar bonitinho, um gráfico lindo. Se eu conseguir alinhar essa régua aqui para fazer um risco, aí vai ficar uma beleza. Que coisa boa, né? Já falei isso, tem que repetir de novo. Que coisa boa tu botar uma película na telinha. Agora eu posso raspar a régua em cima aqui sem me preocupar. Tá, bom. Cara, limitações para o nosso y, né? Vai do 0 até o 4. Eu posso dizer que o 4 seria aqui assim. Então ele pode assumir esse valor. O meu x tem que ser menor ou igual a 2. Então 2 estaria por aqui, quem sabe? Que é o nosso 0. Aqui está o 4, né? Então como é que a gente puxa isso aqui? O y está limitado do 0 aqui também. Então é um quadradinho. Deixa eu puxar assim, ó. O x está limitado aqui. O y estaria limitado daqui para cima, né? O y é só na vertical. Essas duas aí. Então seria uma coisa assim, seria toda essa área aqui assim, né? E segue-se a vida. Qualquer ponto, né? Qualquer par ordenado dentro disso daqui tá certo. Vamos dar uma olhada. 48. 49 da vida é isso. Do 4 até o 0 e o x do 2 para trás. Tem mais alguma dessas aqui que seria divertida de fazer? Tem essa daqui que é a 51. Que a gente tem XY. Vamos lá então. Tá o quê? 1 mais... que coisa feia. 1 mais x... Minha nossa, eu acho que eu vou cair numa coisa que vai levar uma meia hora para resolver, né? Bem no final de um vídeo. O y menor ou igual a 1 menos 2x. Então tem duas condições para atender nisso daqui, cara. Será que vale a pena começar? 1 mais x, 1 menos 2x. Cara, o que eu vou te dizer? Eu tenho as condições que são: o meu y tem que ser maior ou igual a x mais 1, vamos colocar assim, tá? Essa é uma condição. Maior ou igual a isso. E aí? Isso é uma reta, né? Se a gente tiver o y igual a x mais 1, né? Aí a gente tem uma reta. Putz, eu vou ter que fazer esse desenho aqui com toda a paz e tranquilidade do mundo. É só um esboço, né? Não precisa se preocupar. Que reta é essa? Cara, não sei. Mas é sempre assim, né? Final de vídeo sempre tem que cair uma boa dessa. Quando o meu x é... Quando x é menos 1, y é 0. Então, x menos 1 a gente vai ter que estabelecer por aqui. O y é 0, tá aí um ponto. Depois,
quando o y é 0, x... Não, animal. Quando x é 0, y é 1. Daí, x dá 0, y bate 1 aqui. Então, esses dois pontos aí pra gente. Ok. Então, vamos puxar pra cá. Então, essa é a nossa primeira limitação para a área. Como o y tem que ser maior ou igual a isso, então ele estaria nessa parte aqui de cima, tá? Os pontos aí para atender essa coisa estariam aqui. Tá, e a segunda limitação é que o y tem que ser menor ou igual a 1 menos 2x. Outra reta, y igual a menos 2x mais 1. Vou botar assim, fica mais fácil. Quando x for 0, y é 1. Ok, x0, y1, bateu a mesma coisa. Quando y for 0, então vou ficar com 2x igual a 1. Então, meu x é igual a 1 meio. Tá, y0, x é 1 meio. Então, y0 para cá, 1 meio estaria por aqui assim. Então, a gente vai ter uma reta que passa assim. E aí, para atender os dois requisitos, né? Que agora, no caso, o y tem que ser menor do que essa porcaria do 1 menos 2x. Menor ou igual, né? Então, a área seria essa área aqui, ó. Acima da primeira reta, abaixo dessa segunda reta aqui. No caso, o que eu estou considerando abaixo seriam os pontos aqui, né? E acima da segunda reta seriam os pontos desse lado de cá, tá? Por quê? Porque sim, dá pra gente testar, dá pra pegar pontos aqui nesse espaço e ver se satisfaz a inequação, mas a gente tá sem tempo e eu imagino que seria isso aí. Vamos ver se estiver certo, a gente verifica depois para ser feliz. Essa é a 50, não é o que eu quero. 51, exatamente isso, tá? Então a gente tem o mesmíssimo desenho, igualzinho, cara, perfeito, né? Tá. Como é que tu testa? Tu pega um ponto dentro dessa área aqui, dessa região e tal, e descobre se ele é solução para a inequação. É só substituir. Pega as coordenadas, por exemplo, x aqui. Tu sabe que aqui o x é menos 1, então pega um valor do tipo menos 4 aqui para o x. E o teu y aqui, ele tá livre para ser quase qualquer coisa. Então, tenta o y igual a 1 já dá. Porque menos 4 por x e 1 para o y seria um ponto por aqui assim. Então esse é para satisfazer a nossa equação, tá? E se não acontecer? Bom, aí, aí a coisa tá feia, né, cara? Mas enfim, no próximo vídeo então a gente continua resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia e até mais.